Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje falaremos sobre leitura e interpretação de diferentes tipos de gráficos. Então acompanhe comigo aí nessa tela. O que é gráfico, primeiramente? O gráfico ele é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Então, gráficos, eles ajudam a facilitar padrões, né? A verificar resultados e comparar medidas de forma bem ágil. Além disso, eles podem também ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento. Os gráficos, eles constituem uma forma clara e objetiva de apresentar dados estatísticos. A intenção é a de proporcionar aos leitores em geral a compreensão e a veracidade dos fatos. De acordo com a característica da informação, nós precisamos escolher o gráfico correto. Os mais usuais são o gráfico em linha, gráficos de coluna, gráficos em barra e gráfico de setores. Então, falando um pouquinho sobre os gráficos em linhas, né, também conhecidos aí como gráfico de segmento, eles são utilizados aí para exemplificar parâmetros de evolução e de regressão, né? Temos aí um exemplo de gráfico em linhas. Então, o gráfico de linha ele é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo de um período aí de tempo, né? Então, é indicado para demonstrar evoluções ou regressões que ocorrem em sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações seja observado. Então, juntamente aos gráficos em barras, são os mais utilizados. Eles indicam, geralmente, um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não dependem de proporções. Os dados eles são indicados na posição vertical, né? Então, observe aí o exemplo. Enquanto as divisões qualitativas, né, apresentam-se aí na posição horizontal. Então, esse tipo de gráfico tem como objetivo comparar os dados de determinada amostra, utilizando retângulos de mesma largura e mesma altura. Então, a altura essa que deve ser proporcional ao dado envolvido. Isto é, quanto maior a frequência do dado, maior deve ser a altura do retângulo. Falando um pouquinho sobre os gráficos em barras, né? Eles possuem basicamente a mesma função dos gráficos em colunas, com os dados na posição horizontal e as informações e divisões, né, na posição vertical. Eles são usados, né, para representar os dados através de retângulos, com o intuito de analisar as projeções num período determinado aí. Então, percebam aí, né, o exemplo desse tipo de gráfico aí na imagem. Então, falando sobre gráfico de setores, né, são também chamados aí de gráfico de pizza, né, e observe aí na figura, eles são adequados, né, para estatísticas e percentuais, né, ou seja, os valores que aparecem em porcentagens. As partes, quando somadas, né, devem resultar no todo, aí, que é um total de 100%. É viável para a série de dados, né, valores positivos e diferentes de zero. Esse é um tipo de gráfico também, né, que é bem utilizado aí, indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados eles compõem o todo de um dado aspecto da realidade. Então, já que conhecemos aí vários tipos de gráficos, né, vamos agora para o nosso primeiro exercício. Então, perceba aí que o gráfico ele mostra a variação da temperatura em graus Celsius durante o ano para o estado de Roraima. Após analisar o gráfico, vamos responder as questões a seguir. Então, perceba o gráfico aí apresentado na sua tela. Letra A. Em que mês se registrou a maior temperatura e qual o valor aproximado dessa temperatura? Letra B. Qual a maior variação de temperatura, né, que seria a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, que foi registrada nesse período? Então, vamos para a nossa resposta. Letra A, se a gente analisar o gráfico, né, nós podemos perceber aí que a maior temperatura ocorre em novembro, certo? Com aproximadamente 29 graus Celsius, né? Percebam aí que as iniciais dos meses, né, estão descritas aí no nosso eixo horizontal, certo? Então, temos aí que a maior barra, né,
que se aproxima lá do número 29, né, no eixo vertical. Então, essa maior barra está indicada aí pela letrinha N, né, representando o mês de novembro lá no eixo horizontal. Letra B, a menor temperatura, observem aí que ela ocorre em julho, né? Então, em julho aí, com aproximadamente 20 graus Celsius, certo? Então, a maior temperatura aí é a temperatura que nós observamos na letra A, a temperatura de novembro aí com 29 graus Celsius. Fazendo aí, então, a diferença entre a maior e a menor temperatura, né? Essa amplitude aí vai ser igual a 4 graus Celsius. Então, respondemos aí a nossa letra B e finalizamos o exercício de número 1. Então, vamos para o nosso próximo exercício, exercício de número 2. A cafeteria Bom Café apresentou o seguinte gráfico em seu balanço de lucro ao longo do ano de 2016. Então, percebam o gráfico aí na sua tela. Vamos lá para a nossa resposta. Os meses de abril, né, outubro, fevereiro, novembro e junho, dezembro, né, resultam em saldo nulo, né? Então, percebam que o saldo relativo ao restante do ano será de 2.800, né? Mais um saldo aí negativo de 320, mais 3.300, mais 6.400, mais 3.100, mais 840, certo? Então, temos aí um total de R$16.120. Muito bem, então esse era o nosso exercício de número 2. Agora vamos analisar o nosso exercício de número 3. As alturas médias de algumas árvores brasileiras estão indicadas no gráfico a seguir. Então perceba aí o gráfico na sua tela. Qual das afirmações a seguir está de acordo com o gráfico apresentado? Vamos lá para a letra A. As alturas médias da aroeira e da quaresmeira são menores que 10 metros. Letra B. A menor das árvores listadas é a quaresmeira. Letra C. A altura média de um ipê está entre as alturas médias de uma castanheira e de uma paineira. Letra D. Em média, uma quaresmeira tem 1/3 da altura de uma paineira. Então, perceba aí que esse gráfico, né, indica essa altura média das árvores brasileiras, né? Nós temos, então, né, os tipos de árvores aí listados no nosso eixo vertical e a altura medida em metros aí está indicada aí no eixo horizontal. Então, vamos lá para a nossa resposta. A letra A, percebemos que é uma alternativa falsa, né? Se você observar o gráfico, você vai perceber que a quaresmeira, ela apresenta uma altura média igual a 10 metros, certo? Então, quando a letra A diz que a altura média da aroeira e da quaresmeira são menores que 10 metros, né? Então, temos aí uma alternativa falsa. Letra B. É também uma alternativa falsa, né? Já que a menor das árvores listadas aí, segundo o gráfico, é a aroeira, né? E a letra B diz que a menor das árvores listadas é a quaresmeira, certo? Letra C. Perceba que esta também é uma alternativa falsa, né? Já que a altura média aí do ipê é menor que as alturas médias da castanheira e da paineira, né? E a letra C diz que a altura média do ipê está entre as alturas médias de uma castanheira e uma paineira, certo? E percebam que a letra D é realmente verdadeira, né? Já que essa altura média da quaresmeira aí é igual a 10 metros, né? E da paineira realmente é igual a 30 metros. Então, a letra D diz que, em média, uma quaresmeira tem 1/3 da altura de uma paineira, certo? Então, temos que 10 metros é exatamente, né, relativo a 30, né? Nós temos aí 10 sobre 30 é exatamente igual a 1/3, né? Ou seja, 10 é igual a 1/3 de 30, certo? Muito bem, então, finalizado o nosso exercício de número 3.
Então, na nossa aula de hoje, gente, nós podemos, retomar aí o conteúdo, de leitura e interpretação de diferentes tipos de gráficos, certo? Através da resolução de exercícios. Se você quer assistir essa aula novamente, se você quer se aprofundar no estudo dos gráficos, você pode acessar a nossa plataforma Eduque. Lá você vai encontrar essa aula e todas as outras aulas aqui do nosso canal. Mas não deixe de assistir nossa próxima aula. Bons estudos e até mais!